Olá, gente. Olha eu aqui de novo com vocês. Eu sou a professora Taera Santos de Ciências. Eu sou uma mulher de pele clara, estou vestindo um jaleco branco, meu cabelo hoje está parcialmente preso, estou usando um fone branco e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar a nossa aula de número 13 do nono ano. Vou abrir minha apresentação para vocês. Então, como eu já falei, eu sou a professora Taera Santos de Ciências e hoje a gente vai iniciar a nossa aula de número 13 do nono ano. Vamos lá! Só que antes de tudo, como vocês aí do outro lado já devem estar acostumados, eu sempre gosto de começar as aulas com vídeo, com música, seja para a gente se animar, seja para a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente está vivendo nesse momento. E hoje não vai ser diferente. Vou colocar um videozinho para vocês escutarem aí do outro lado, cantarem se quiserem, fiquem à vontade. Tá? Então é muito bom ter vocês aqui de novo comigo e vamos iniciar desse jeito, do jeito de sempre. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí da música. Eu sei que vocês estão todos aí com saudade de ver os amigos, com saudade desse contato que a gente constrói na escola, com saudade dos professores. A gente aqui também está com muita saudade de vocês, mas nesse momento vamos nos cuidar, nos resguardar e aproveitar com aqueles que estão ali com a gente dentro de casa, no nosso dia a dia. E sem falar que hoje em dia, ainda bem, a gente pode manter o nosso contato com todo mundo, seja lá onde eles estiverem, como eu estou aqui agora com vocês, falando com vocês. Estou aqui, vocês estão aí, vários espalhados na sua casa, né? Cada um na sua casa, e eu estou aqui falando com vocês. Então, por enquanto, vamos nos resguardar e muito em breve estaremos todos juntos de novo, tá? Agora sim, a gente vai começar a nossa aula de fato. E vamos começar ela relembrando o que a gente estudou semana passada. E na semana passada, a gente estudou os conceitos básicos de genética.
E a gente viu que genética é a área da ciência que estuda os genes, a hereditariedade e a variação dos organismos e como essa variação é transmitida ao longo das gerações. A gente viu também que Gregor Mendel é considerado o pai da genética por causa das suas descobertas, né, das suas contribuições, dos estudos que ele fez, que a gente vai detalhar um pouco mais hoje. Então, Gregor Johann Mendel, ele nasceu em 1822, morreu em 1884. Ele era um monge agostiniano, bastante conhecido por causa dos seus trabalhos envolvendo ervilhas, que serviram de base para a genética que a gente conhece hoje. Ele é reconhecido hoje como fundador da genética, né, o pai da genética. Ele conseguiu, através dos seus experimentos, explicar como as características eram transmitidas dos pais para os filhos, em um momento que nem se falava sobre isso, né? Nem se conhecia esse processo de divisão celular, nem se conhecia nada relacionado a esses mecanismos. E Mendel já teve essa sacada, assim, lá em 1800 e alguma coisa, né? Já tanto tempo atrás ele já conseguiu pensar nessas coisas. Só que, infelizmente, ele não teve seu trabalho reconhecido, ele não ganhou reconhecimento na época em que ele era vivo, mas muito depois, né, quer dizer, na verdade, um tempo depois, alguns outros pesquisadores descobriram essas anotações de Mendel e ele foi reconhecido. E o trabalho dele, com certeza, foi muito importante e serviu de base para a genética que a gente conhece hoje. Só que teve uma limitação nos trabalhos de Mendel. Ele, naquela época, não se conhecia ainda o DNA. O DNA só foi descoberto em 1953, né, nessa década aí, por aí. Então, o Mendel, como ele viveu muito antes disso, ele não sabia como, de fato, essas características eram passadas de um ser vivo para o outro, né, de pai para filho, né, qual era a estrutura que levava. E hoje a gente sabe que é através do DNA, né? A gente viu dois conceitos importantes, que a gente também vai precisar deles hoje, que é o conceito de genótipo, que é uma característica genética, ela é determinada pelos genes, e ele não muda. O nosso genótipo, ele não muda de acordo com o ambiente. Ele permanece igual, independente do ambiente. Então, o genótipo é essa característica que está no nosso DNA. É ele que vai dizer que qual vai ser o nosso olho, qual vai ser o tipo de cabelo que você vai ter, se o seu lobo da orelha vai ser junto ou não, se o seu nariz vai ser afilado, né, como falou, ou não. Então, tudo isso está determinado aqui no nosso DNA, no nosso genótipo. Já o fenótipo é a característica que a gente observa. E essa característica que a gente observa, né, que a gente consegue enxergar, ela pode sim ser influenciada pelo ambiente. Então, o genótipo a gente não muda, já o fenótipo a gente consegue mudar. Por exemplo, aqui, nesse caso, eu estou mostrando para vocês que o fenótipo dessa pessoa aqui é olho azul, é o que a gente está enxergando. E essa característica do olho azul está caracterizada dentro do nosso DNA. Essa pessoa aqui só tem o olho dessa cor, porque lá no DNA dela está determinado que ela possui os genes para que ele expresse essa cor azul. Mas se eu quiser ter o olho azul, eu posso? Então, posso. Eu posso comprar uma lente de contato azul e usar, e eu vou ter o olho azul. Mudou o meu DNA por causa disso? Não. O meu DNA vai continuar dizendo que eu tenho o olho da cor que vocês estão vendo aí do outro lado. Mas se eu quiser mudar o meu fenótipo, se eu quiser aparecer aqui para vocês de olho azul, eu vou poder. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O genótipo é uma característica genética, está no nosso DNA, e ela não muda. O fenótipo a gente consegue mudar. Se eu quiser colocar meu cabelo cacheado, também posso. É só passar algum produto, fazer alguma coisa aqui que ele vai ficar cacheado. Se eu tenho um cabelo cacheado e quero ficar liso, essa coisa do cacheado, do liso, é o fenótipo. Então, o fenótipo a gente consegue mudar, ele é modulado pelo ambiente. Já o genótipo não, ele não se altera. E hoje, sobre o que nós vamos falar? Semana passada foi os conceitos básicos de genética. Hoje, a gente vai falar especificamente sobre a primeira e a segunda lei de Mendel. A primeira e a segunda lei de Mendel foram determinadas a partir dos experimentos de Gregor Mendel com as ervilhas. Agora, vamos pensar.
Porque dentre tantas plantas, dentre tantos seres vivos, Mendel escolheu trabalhar com ervilhas. Trabalhar com ervilhas tem algumas vantagens, né? A escolha não foi aleatória, ele pensou antes de escolher o organismo que ele trabalharia. Então, tem algumas características no cultivo da ervilha, né? As ervilhas têm facilidade no cultivo, elas apresentam muitas características que são visíveis a olho nu, então facilmente a gente identifica, como, por exemplo, a cor. Tem ervilha que é verde, tem ervilha que é amarela, tem ervilha que ela é lisa, a superfície dela é lisa, tem ervilha que a superfície é rugosa. Então, isso são características que a gente pode observar. E se elas mudarem, a gente vai conseguir ver facilmente, identificar facilmente. Uma terceira característica que fez com que Mendel escolhesse as ervilhas foi que elas produzem muitas sementes, como vocês estão vendo aqui. Aqui está uma vagem de ervilha e aqui tem várias sementes dentro dela. Isso é bom, porque consegue ter resultados mais rápidos, né? E outra característica é que o ciclo de vida dessas plantas é curto. Então, elas conseguem amadurecer para botar sementes, né, que é o fruto dela. Isso daqui, a vagem é o fruto dessa planta. Então, elas conseguem fazer isso num tempo mais curto. Então, isso é vantajoso, né? Ele conseguir. Já que se fosse um animal que demora muitos anos para poder virar um adulto e ter os filhotes, ele não conseguiria fazer experimentos com ele. Então, ele escolheu essa variação de planta, né, essa espécie, na verdade, para que ele tivesse mais sucesso nos seus experimentos. Então, o que foi que Mendel fez, basicamente? Ele fez uma fecundação cruzada, aí, artificial. O que é que acontece, gente? A flor é a estrutura reprodutiva de todas as plantas. Todas as plantas, quer dizer, só tem flores as plantas do grupo das angiospermas. Então, todas as angiospermas, essa palavrinha angiospermas, né, tem a ver justamente com isso, também tem a ver com a semente, que ela é protegida pelo fruto. Mas, enfim, as flores são as estruturas reprodutivas das plantas. Tem plantas que a gente considera elas hermafroditas, porque elas apresentam tanto estruturas masculinas quanto estruturas femininas. E essa estrutura masculina e feminina pode estar na mesma flor ou em flores diferentes. Então, a planta pode ser hermafrodita e a flor também pode ser hermafrodita. Pode ser que na mesma flor tenha estrutura feminina e estrutura masculina, e pode ser que a flor só apresente estrutura masculina e a outra só apresente estrutura feminina. Então, quais são essas estruturas femininas e masculinas das flores? Aqui tem essa estruturazinha que vocês estão vendo, ó, que tem essa bolinha amarelinha na ponta. Todo mundo já deve ter visto isso em alguma flor. Essa é a estrutura masculina, reprodutiva masculina da flor. Isso daqui a gente chama de estames. É lá nos estames que são produzidas os grãos de pólen. E é dentro dos grãos de pólen que estão as células reprodutivas masculinas. Os espermatozoides estão aqui. Os espermatozoides da planta estão dentro do grão de pólen. E a flor também tem a estrutura feminina, que é essa daqui que vocês estão vendo, ó. Aqui embaixo está o ovário, onde estão todos os óvulos que essa flor está produzindo, e esses óvulos estão esperando o grão de pólen vir para fecundar elas. O que foi que Mendel fez para acelerar o processo? Na natureza, existem alguns animais que fazem esse trabalho de polinizar as flores, como é o exemplo da abelha. A abelha vai lá, a flor produz um néctar para atrair a abelha, para que a abelha vá lá, pegue o néctar dela, se suje com um grão de pólen, e depois, quando essa abelha for posar em outra flor, ela vai levar esse grão de pólen para outra flor, para fecundar essa outra flor, gerar o fruto, que vai desenvolver a semente e que vai gerar uma nova planta. Então, para a flor é vantajoso que aquela abelha vá lá, se suje com um grão de pólen para poder espalhar esses espermatozoides dela para as outras plantas. No caso aqui, Mendel fez esse processo só que de forma artificial. Ele não foi esperar a abelha ir lá, pousar na flor, levar para outra flor. Até porque assim ele não ia ter segurança do processo, né? Ela podia aleatoriamente espalhar os grãos de pólen. Ele não ia saber para qual flor a abelha levou o grão de pólen. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou, foi lá,
na flor com a estrutura reprodutiva masculina, coletou o grão de pólen, né? No caso da ervilha aqui, ela é hermafrodita, ela tem a estrutura masculina e a estrutura feminina. Esses aqui são os estames, que estão aqui, produzindo os grãos de pólen. E aqui, ó, tá a estrutura feminina. Esse daqui é o estilete, e aqui no final vai ter um ovário aqui dentro, cheio de óvulos. Então, Mendel foi lá com um pincel, passou nos estames dessa flor, coletou esse grão de pólen, depois ele cortou esses estames, né, essas anteras aqui da flor, ele cortou essas anteras, né, os estames aqui da flor, deixou só a estrutura reprodutiva feminina. Aí o grão de pólen que estava preso aqui no pincel, na pontinha do pincel, ele foi lá no estilete da flor, que é a estrutura reprodutiva feminina, e passou esse grão de pólen lá. O grão de pólen entra aqui, porque tem um buraquinho que a gente não consegue enxergar, mas tem um buraquinho e um canal que vai levar até o ovário da planta que está aqui embaixo, né? O ovário da flor que está aqui embaixo. Então, ele pegou o grão de pólen, cheio das estruturas reprodutivas masculinas dessa flor, cortou, por quê? Para que ela não fizesse processo de autofecundação, ou para que ele não corresse risco de ter alguma contaminação ali, passar para outra planta. Então, ele pegou esse grão de pólen ali e depois cortou essas anteras, né, para ele garantir o processo, e também porque ele cruzou entre plantas. Vocês vão entender melhor mais na frente. Mas ele pegou esse grão de pólen, levou lá para a estrutura reprodutiva feminina, esse grão de pólen entrou e fecundou o óvulo que estava lá embaixo no ovário. E nesse experimento de Mendel, ele elencou 7 características para serem observadas nessas ervilhas, né, nos dois, porque a partir dos experimentos de Mendel, ele formulou as 2 leis dele, primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel. E nessas 2 leis, ele usou 7 características que eram fenótipos, lembram? Características observáveis, a gente chama de fenótipo. Então, as 7 características, ou os 7 fenótipos observados por ele, foi cor da flor, posição da flor no caule, cor da semente, a textura da semente, a forma da vagem, a cor da vagem e a altura da planta. Então, eu separei aqui para vocês verem, ó, trouxe esse esquema aqui para vocês verem as características que ele observou. Ele viu que nas plantas havia essa variação aqui, né, nas plantas de ervilha. Tinha ervilhas que produziam a vagem comprida e tinha ervilhas que produziam a vagem inflada. Tinha plantas que produziam a vagem amarela e tinham plantas que produziam a vagem verde. Tinha plantas que produziam a semente com essa forma mais rugosa, enrugada, na verdade. E tinham plantas que produziam sementes lisas. Tinham plantas que produziam a semente verde, tinham plantas que produziam a semente amarela. Tinham plantas que apresentavam a flor com essa coloração aqui, branca, e tinham flores que eram vermelhas, tinham plantas que eram altas, tinham plantas que eram baixas, tinham flores que ficavam nas plantas na região terminal, que é nessas pontinhas aqui da planta, e tinham plantas que apareciam flores nessa região aqui de baixo, que a gente chama de auxiliar, não aqui nas pontinhas. Então, essas foram as 7 características que Mendel observou: a forma da vagem, forma da semente, cor da casca, a posição das flores e a altura da planta, se eram plantas altas ou plantas baixas. E essas características, no final, ele concluiu que tinham características que eram recessivas e características que eram dominantes. Mas o que quer dizer isso, uma característica recessiva ou uma característica dominante? A gente vai entender agora, né? O que é esse gene dominante e o que é esse gene recessivo. Então, um gene que a gente chama de dominante, ou uma característica dominante, quer dizer que, para que ele se manifeste naquele organismo, só precisa ter um alelo dele. E o que é esse alelo? Gente, cada característica nossa é determinada por um par de alelos, que são ali que estão carregando material genético que veio dos nossos pais, né?
um alelo vem do nosso pai e o outro alelo vem da nossa mãe. Então, cada característica nossa acontece desse jeito, porque nós somos fruto da mistura do material genético do nosso pai com o material genético da nossa mãe. Então, cada característica nossa tem um pouquinho dos dois, não tem como vir mais de um do que do outro. Mas, por que então que às vezes a gente tem determinadas características mais parecidas com o nosso pai ou mais com a nossa mãe? Por causa dessa relação aqui. Existem genes que são dominantes e genes que são recessivos. Agora vamos relembrar lá ao anterior. O que é esse gene? Gene é a parte do DNA que vai conter informação genética. Por exemplo, tem um gene que determina a cor do cabelo, tem um gene que determina a cor do olho, tem um gene que diz se a gente vai ser alto ou se a gente vai ser baixo, tem outro gene que diz se a gente vai ter esse furinho no queixo como eu tenho, ou se não vai ter, ou vai ter o queixo liso, sem furinho, sem covinha. Então, cada característica nossa é determinada por esses genes. E esses genes, eles aparecem por meio desses alelos. Cada gene nosso é formado por esses dois alelos. Então, vamos lá. Quando a característica é dominante, ou quando o gene é dominante, só precisa que um desses alelos seja dominante para que essa característica se manifeste. Ou seja, para você ter uma característica dominante, só basta que um dos seus pais tenha enviado, por meio da célula reprodutiva, essa característica. Não precisa que tenha no pai e na mãe. Só precisa que em um tenha para que ela se manifeste em você. Já as características que a gente chama de recessivas ou genes recessivos, para que eles se expressem naquele organismo, né, para que a gente consiga observar essa característica no organismo, é necessário que haja dois alelos daquele mesmo tipo, né, dois alelos que sejam recessivos. Na presença, quando tem um recessivo e um dominante, que é o caso dos híbridos, que a gente chama híbrido, é isso, quando a pessoa tem um alelo dominante e o outro recessivo. No caso dos híbridos, somente a característica dominante aparece. A característica recessiva não aparece, porque só tem um, ele está sozinho. Para a característica recessiva aparecer, tem que ter dois genes, dois alelos que sejam recessivos. Na prática, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Quem tem essa covinha no queixo, como eu tenho, quer dizer que eu tenho pelo menos um alelo dominante. Eu não sei se eu herdei do meu pai ou se eu herdei da minha mãe, porque os dois têm essa mesma característica. Mas ele só precisou que um deles enviasse esse alelo dominante para mim, através das células reprodutivas, que é o espermatozoide e o ovócito secundário, que a gente chama de óvulo, popularmente. Já as pessoas que não têm a covinha no queixo, como é esse exemplo aqui, ó, dessa mulher que não tem a covinha no queixo, o queixo dela é liso, sem esse buraquinho aqui, quer dizer que ela tem dois alelos recessivos. Ela herdou um alelo recessivo do pai e outro alelo recessivo da mãe dela. Então, as características recessivas, para elas aparecerem, para a gente conseguir observar, elas têm que vir dos dois genitores, né, do pai e da mãe. Já para ter uma característica dominante, só precisa que um deles envie. Agora, a gente vai testar o que a gente aprendeu até aqui, que eu sei que essa é a hora que vocês mais gostam aí do outro lado. E para isso, eu preparei um joguinho para vocês. Vamos lá. É o show da genética, é um quiz. Vou clicar aqui em começar só para vocês verem. Não foi uma das características que fizeram Mendel escolher as ervilhas para o seu experimento. Baixa taxa de fecundação, ciclo reprodutivo curto, fácil cultivo ou características facilmente identificáveis. Ai, meu Deus. Não foi... deixa eu pensar. Eu acho que é essa daqui. Eu acho que não é fácil o cultivo das ervilhas. Errei. Claro que não ia mostrar a resposta certa. Ai, meu Deus, mostrei sem querer, tá vendo? Mostrei a resposta certa para vocês. Mas foi bem rapidinho, só foi o spoiler que eu dei aqui. Espero que vocês se divirtam aí jogando esse joguinho. E agora a gente vai fazer uma pausa para tomar água, descansar um pouquinho. Daqui a pouco eu quero vocês aqui comigo de novo, para a gente continuar esses estudos. Tem muita coisa ainda para a gente ver. Então, gente, até daqui a pouco. A gente se vê daqui a pouquinho, tá?
Tchau, tchau.